Minhas senhoras, meus senhores, é conhecida a disputa entre Platão e Aristóteles. Nesta disputa, Aristóteles, ao contrário de Platão, não via as paixões humanas como negativas e precisarem ser controladas por uma razão de censura. Para ele, as paixões humanas não eram boas nem más. Mal, diz Aristóteles, é quando as paixões são viciosas, isto é, quando estão em excesso ou em falta. Importa, assim, reafirmar a psicologia como espaço e tempo humano de reflexividade crítica, onde é possível cada um de nós assumir um saber crítico sobre nós mesmos e sobre as nossas formas de ação e de reação neste mundo, recolocando os saberes psicológicos ao serviço da construção de uma escola e de uma sociedade em que a realização de alguns não requeira a negação dos outros, em que o interesse de poucos não exija a desumanização de todos. Caros amigos, caras amigas, reafirmando o imperativo de examinar não só o que somos, mas o que podíamos ter sido e, sobretudo, o que deveríamos ser frente à complexidade que configura o agir humano, declaro aberta a Conferência 4 do ciclo de conferências Cruzar Saberes, um percurso reflexivo transdisciplinar, dando a palavra ao ilustre moderador Tomé Coelho. Votos de bom trabalho. É fundamental, de facto, a reflexão, o percurso reflexivo nesta tarefa, nesta luta, digamos, de cruzar saberes. É, efetivamente, enriquecedor. E para iniciarmos, portanto, esta quarta conferência de cruzar saberes, eu passaria a apresentar o meu ilustre colega e amigo, Dr. Fernando Pinto. Deste texto preparei é o prazer de ser capaz. João dos Santos, meu professor, mestre e amigo, manteve há cerca de 30 anos, na rádio comercial, uma série de conversas com João Sousa Monteiro. Em algumas delas, ele discorreu sobre conversas gravadas entre o jornalista e os seus filhos. Numa dessas conversas, aconteceu o seguinte diálogo entre o jornalista e a filha Joana. Pai, o que é que dá mais prazer de tudo na vida? A filha, mais prazer de tudo. E o pai, sim, o que é que dá mais gozo? O que é que gostas mais de fazer na vida, assim de tudo? A filha, mais de tudo, mais prazer de tudo. É tocar piano, é dançar. Não, mais prazer de tudo ainda é pensar. Porque sem pensar não posso tocar piano. Sem pensar não posso dançar. Sem pensar não posso fazer nada, nem sequer cortar o sapato. A Joana era nesta altura uma menina pequena. Einstein tinha o dom de ser capaz de explicar aos filhos, de forma muito simples, de acordo com as suas idades e o desenvolvimento do seu pensamento, coisas que são, na verdade, muito complexas. Por exemplo, um dia a falar com o outro filho, o Edward, sobre o que era a vida, ele disse que a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso continuar em movimento. Noutra vez, para explicar ao mesmo filho que a gravidade era a curvatura no tecido do espaço-tempo, ele disse: quando um besouro cego anda sobre a superfície de um galho curvo, não percebe que o caminho que percorreu está na realidade curvado. E acrescentou: eu tive a sorte de perceber o que o besouro não percebeu. Repare-se como Einstein, para que o seu filho pequeno entenda, propõe em ambas as situações, imagens de experiências sensoriais, a tal que alimenta a inteligência humana. Nós não temos de ser como Einstein, mas temos o dever de tentar ser, de falar. De falar da maneira mais simples que formos capazes, tentando seguir o pensamento das crianças, nunca lhes impondo o nosso. As crianças, por natureza, acreditam nos adultos. Nós, é que infelizmente lhes vamos ensinar que nem sempre o podem fazer. Muito obrigado, Fernando.
pela tua brilhante comunicação e queria ressaltar só aqui duas ideias, portanto, entre muitas outras, que despertaram a atenção. O prazer do pensar manifesto por uma criança de tenra idade que contrasta muitas vezes com o incómodo do pensar, portanto, para os jovens e para muitos adultos. Compete aos professores, naturalmente, e a todos em geral, mas em particular aos professores, ser capazes de transformar este incómodo em prazer. Seria ótimo que assim fosse. Passo de imediato a palavra à sua doutora Daniela Martins, que vai apresentar uma palestra em representação do Sr. Dr. Rui de Carvalho, médico e fundador e presidente da Escola Portuguesa de Arte e Psicoterapia. A Sra. Doutora Daniela ela também arte e psicoterapeuta. A arte-terapia é uma valência terapêutica com cerca de 75 anos de tradição, cunhada em Inglaterra por um artista, o Adrian Hill. Nos Estados Unidos, as suas origens, também nos anos de 1940, remetem particularmente para intervenções com crianças. Posso-vos dizer brevemente também que a arte-terapia é uma profissão reconhecida em diversos países do mundo, como Inglaterra, Austrália, Israel, Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, entre vários outros. O trabalho de autoria do Dr. Luís Carvalho do sentir ao fazer artístico. Portanto, pretendemos com esta comunicação dar a conhecer os parâmetros funcionais que fundamentam a prática da arte-terapia e psicoterapia. Queria nesse momento referir que nós separamos esses dois métodos, da arte-terapia e da arte-psicoterapia, sendo um com um objetivo mais vivencial e psicoeducacional, a arte-terapia, normalmente com aplicações institucionais, nomeadamente na área educacional, e a arte-psicoterapia com uma vertente clínica. E em termos de apresentação genérica, por isso que colocamos arte-terapia / psicoterapia. Portanto, a arte utilizada neste contexto, ou setting, é especificada na sua vertente catalisadora, permitindo mediar o mundo interno do indivíduo, impregnado de afetos, para configurar na criação concretizada, no que se cria em arte-terapia, em contexto relacional, arte-terapêutico-psicoterapêutico. Este movimento de transdução do universo imaginário interno para a realidade concreta é tornado possível pela ação do aparelho criativo do indivíduo. Apesar da formação exigida ao arte-terapeuta ser dispendiosa e morosa, é compensatória tanto a nível da progressão pessoal como da competência alcançada. Isso eu falo de experiência própria, por ela. Obrigada. Ficamos a perceber quais os benefícios da arte-terapia quando aplicada, quer ao desenvolvimento relacional, afetivo, comunicacional e educativo. Portanto, há aqui, efetivamente, fortes benefícios para tirar desta técnica, portanto, colocada ao serviço, quer das crianças, sobretudo, mas também, penso eu, todas as pessoas. A doutora Telma Xavier, que é licenciada em Psicologia. E o tema que vou desenvolver é então a vida do corpo, o veículo do sentir, do pensar e do agir.
várias marcas de carros que podemos desejar ter durante a nossa vida. Portanto, também não sei quanto bacana. Mas pelo menos desejar. E vamos imaginando que eu posso trocar de carro amanhã, troquei hoje, e assim por diante, consoante as minhas necessidades. Mas existe um veículo, um único veículo que nós não podemos trocar. É um veículo nosso, só nosso, que cabe a nós cuidar para toda a vida. O nosso único chamado. Ele é um veículo desde a nossa infância até à nossa velhice. Ele é um veículo para a nossa mente. O corpo é o veículo das nossas emoções. O corpo é o veículo das nossas ações. E nós nascemos com uma sábia consciência do corpo. E quem nos ensina a respirar, a mexer, a gritar, a chorar, a sacudir ou a tremer, a espreguiçar, a arrotar, a espirrar, a bocejar ou a rir às gargalhadas, entre muitas outras coisas. Nós simplesmente nascemos a fazer tudo isto sem ninguém nos dizer como fazer, quando fazer. Esta é a nossa sábia consciência. E o que vai acontecendo à medida que vamos crescendo é que a nossa consciência do corpo começa a diluir-se. E aqui a minha sugestão de leitura é o Escuta o Teu Corpo. Este livro é fantástico, do meu ponto de vista, divide-se em duas partes. A segunda parte é o corpo, a primeira parte tem muito a ver com a alma e, no fundo, faz sentido. Primeiro nós temos de curar um pouco a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, para depois sim integrar e entrar dentro do corpo, experienciar o corpo. E que este fim se torne um princípio e muito, muito obrigada pela vossa escuta. Passaria de imediato a palavra à sua doutora Vitória Ortega, que é psicóloga clínica, psicoterapeuta. Trago pretende ser uma abordagem nova aos velhos problemas, que neste caso concreto são as dificuldades de aprendizagem e os comportamentos disruptivos nas escolas. Sentir é um ponto de partida de cognições e comportamentos, tanto isso é consensual entre todas as pessoas. Todos nós já experimentámos muitas vezes a forma como o sentir nos influencia, tanto, e por vezes determina mesmo a forma, o nosso comportamento. E chegamos àquilo que é de facto a apresentação do modelo de intervenção na facilitação das aprendizagens e que está baseado nestes pressupostos. Portanto, sentir para aprender melhor e consentir, sentir para criar em nós uma predisposição para apropriar e integrar o nosso meio ambiente, neste caso concreto a escola, portanto os seus currículos, e sentir para criar laços com alunos, professores e outros agentes educativos. Portanto, este sentir e este criar laços vai permitir, portanto, a todos os intervenientes um sentimento de união que não só fomenta, portanto, o interesse de estar bem juntos, o que na escola, portanto, é extremamente importante, já que os problemas comportamentais, como sabemos, portanto, interferem muitas vezes no processo educativo. Depois, portanto, queria, de uma passagem ligeira, portanto, referir aqui dois estudos científicos feitos a respeito daquilo que eu vos vou falar a seguir. Portanto, e aquilo que vos vou falar a seguir, creio que se impõe já aqui, portanto, levantar o véu sobre o assunto, é relaxamento em sala de aula. Portanto, as crianças na sala de aula, com o professor, portanto, a propiciar, portanto, a ser o mediador desse relaxamento.